Olá, estamos de volta com a leitura meditativa contemplativa da ciência sagrada da alma Bhagavad Gita, a ciência de quem nós somos, ditada pelo todo atrativo e todo atraente Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia védica. Então, estamos no capítulo 6, estamos lendo sobre Dhyana Yoga, a yoga que nós, como almas, devemos oferecer a Deus, ao Supremo. Dhyana Yoga, a nossa relação em união a Deus, praticando yoga. A yoga do amor a Deus, a yoga que oferecemos para a nossa relação com Deus. Então, neste processo, nós podemos nos questionar e fazermos uma simples pergunta: quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Qual é a minha relação com Deus? E quando eu sair deste mundo material, qual é o meu destino? E isso, Srila Prabhupada, nosso querido mestre, autorrealizado, que faz todos os significados da Bhagavad Gita, que dá para nós essa luz através das suas palavras divinas e auspiciosas, através dos significados de cada verso, onde a Suprema Personalidade de Deus fala e Srila Prabhupada faz o significado, nos dá o entendimento necessário, e eu aqui, humildemente, na minha pequena porção plenária de serva de Deus, fazendo este pequeno serviço devocional para Deus, eu vou e coloco algumas nuances e falo, introjeto algumas palavras. Vamos ao verso 16, capítulo 6, Dhyana Yoga. Agyana Timiranda Sya Agyana Janasalakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruvena Maha. O mantra de introdução à leitura da Bhagavad Gita, onde a tradução é a seguinte: embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas e humildes reverências. Quem são esses mestres? O próprio Krishna, o próprio Deus e Srila Prabhupada. Aqui, pela misericórdia do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, estou ofertando este trabalho da leitura da Bhagavad Gita. Verso 16. Não há possibilidade de alguém se tornar yogi. Ó Arjuna, se comer em demasia ou muito pouco, se dorme demais ou não dorme bastante. Então aqui já entramos em um departamento que faz parte da nossa relação, da nossa vida com as práticas materiais de comer, de dormir, para que possamos ouvir da Suprema Personalidade de Deus que se a gente come em demasia e se a gente dorme em demasia, ou se a gente não come suficiente ou não dorme o suficiente, a gente jamais pode se tornar um yogi. O yogi é aquele que está em união a Deus. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Nessa passagem, recomenda-se aos yogis que regulem a dieta e o sono. Comer em demasia significa comer mais do que é necessário para manter-se vivo. Os homens não precisam comer animais, porque existe amplo suprimento de grãos, vegetais e frutas e leite. Segundo o Bhagavad Gita, considera-se que esse alimento simples está no modo qualitativo da bondade. Então, tudo aqui nesse mundo material está dentro da bondade, da paixão e da ignorância. O sono no modo da bondade, o alimento no modo da bondade, como ele cita aqui. Grãos, vegetais, frutas e leites esses alimentos estão no modo da bondade. E já quando a gente come animaizinhos, nós estamos no modo da ignorância. Segundo o Bhagavad Gita, considera-se que esse alimento simples está no modo qualitativo da bondade. Alimento animal é para aqueles que estão no modo qualitativo da ignorância, acabei de falar. Portanto, aqueles que se entregam ao consumo de produtos animais, de bebida, de fumo e de alimento que não é primeiro oferecido a Deus, sofrerão reações pecaminosas por comer apenas substâncias poluídas. Então, aqui Srila Prabhupada diz: tudo que você comer, ofereça primeiramente a Deus, porque você vai, com esta oferta, você vai
limpando o seu alimento. Você vai tirando as substâncias pesadas desse alimento, de quem plantou, de quem carregou, até onde chegou, para você poder comprar este alimento. E aí você traz para sua casa e você cozinha este alimento, você canta o mantra Hare Krishna cozinhando, você faz o seu prato e você oferta para Deus cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Qualquer um que coma para o prazer dos seus sentidos ou cozinhe para si mesmo, sem oferecer seu alimento a Deus, come apenas pecado. Por quê? Porque você não está agradecendo, nem oferecendo. Deus não precisa que você ofereça nada para Ele, porque Deus Ele tem tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas pela sua devoção, pela sua entrega, pela sua forma de se tornar um yogi, aquele que está em união com Deus, você deve oferecer seu alimento para ser consagrado. Quem come pecado ou come mais do que lhe é designado não pode praticar yoga perfeitamente. É melhor que se comam apenas os restos de alimentos oferecidos a Deus. Por que resto de alimento? Porque quando você oferta o alimento para Deus, você está, a primeira pessoa que está, você pode dizer, e Deus come? Isso aí é um assunto mais aprofundado, porque já que Deus é uma pessoa suprema, Ele também deve saborear os alimentos de outras formas transcendentais, que não cabe a nós com esse pequeno conhecimento que nós temos acerca das coisas transcendentais e de Deus, especular mentalmente com o nosso falso ego. Porque o nosso falso ego, ele quer falar e opinar e dar opinião para tudo. Se mete em tudo, dá opinião em tudo, fala, explica e no final de tudo as coisas são como elas são e elas vão estar da maneira que devem estar. Então todos nós devemos oferecer nossos alimentos para Deus. Por isso, só Ele pode atingir a perfeição na prática da yoga. Quem? O yogi. Tampouco pode praticar yoga além que artificialmente se abstém de comer, inventando seu próprio processo de jejum. Então hoje as pessoas falam em jejuns intermitentes, falam em vários tipos de dietas. Tudo isso está na alimentação Ayurveda. A alimentação Ayurveda que você se alimenta de acordo com o seu perfil, da sua personalidade, que isso já é outro departamento de autoconhecimento. Ele não jejua nem come mais do que é necessário e assim é competente para a prática do yoga. Quem? O yogi. Quem é o yogi? Nós que estamos praticando todas essas regras e regulações para se unir a Deus. Quem come mais do que é necessário sonha muito enquanto dorme, em consequência do que dormirá em excesso. Não se deve dormir mais do que 6 horas por dia. Essa orientação das escrituras védicas dizem que não devemos dormir mais do que 6 horas por dia. Eu ainda não consigo dormir 6 horas por dia, mas um dia chegarei lá. Alguém que nas 24 horas dorme mais de 6 horas certamente está influenciado pelo mal da ignorância. Por quê? Porque vive deitado, de perna para cima, dormindo, comendo, se defendendo e acasalando. Isso são qualidades inerentes aos animais, das quais o ser humano se gaba de ser o rei da criação. Se iguala a um animal quando ele só come, dorme, se defende com seu falso ego e acasala com seus irrestritos desejos sexuais. A pessoa no modo da ignorância é preguiçosa e tende a dormir muito. Semelhante indivíduo não pode praticar yoga. Então esse indivíduo que dorme mais, dorme demais, come demais, não tem condição fisiológica, mental, emocional de praticar yoga. Mas não é a yoga do tapetinho que está se falando aqui, é a yoga de união a Deus. Por quê? Porque perde muito tempo dormindo. Perde muito tempo com coisas desnecessárias. Onde você está aqui nesse modo de vida e você ainda nem tem consciência de que você está perdendo muito tempo com coisas desnecessárias. Onde você pode, nos finais de semana, nos momentos que você está de folga, nos momentos que você tem um tempo, estudar sobre Deus, estudar sobre quem você é.
Esse é o verdadeiro conhecimento. Esse é o verdadeiro estado da alma em um corpo, é evolução. E usar o tempo material que resta, enquanto você não sai desse corpo, para saber sobre Deus, para saber quem é você, da sua relação com Deus, né? E o que vai acontecer, porque ninguém sabe. As pessoas não sabem o que fazer, por isso que o mundo está do jeito que está. Verso 17. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga, que é justamente a Dhyana Yoga, que é essa yoga em direção a Deus. Essa yoga que você vai ter esse autocontrole de dormir, de comer, os seus hábitos materiais, para que você possa se unir a Deus em yoga. A extravagância em matéria de comer, dormir, defender-se e acasalar-se, que são as necessidades do corpo, pode impedir o progresso na prática de yoga. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de aceitar e comer praçada. Então, quando você oferece a Deus, os seus hábitos alimentares vão mudando pouco a pouco. Eu venho passando por isso. Quando eu cozinho, quando eu canto mantra Hare Krishna, quando eu como em casa, quando eu cozinho em casa e ofereço o alimento antes de me alimentar, eu ofereço para Deus, para Krishna. Com certeza esse alimento ele é muito mais saboroso do que um alimento num restaurante, num alimento de iFood, num alimento nesse restaurante chiques, onde você come e não tem gosto de absolutamente nada, porque não foi oferecido para Deus. Mas aí você pode dizer, mas eu trabalho. É o caso de fazer umas quentinhas e levar do seu trabalho para da sua casa para o seu trabalho, para que você coma alimento que foi oferecido para Deus. Oferece ao Senhor Krishna, segundo Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26, legumes, verduras, flores, frutas e cereais. Quando ele diz, se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser oferecido primeiramente a mim, porque você está fazendo um sacrifício, uma oferenda para aquele todo completo que lhe dá tudo na sua vida. Desse modo, quem está em consciência de Deus, de Krishna, fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano, ou que não esteja na categoria da bondade. Por quê? Porque eu estou na alimentação da bondade, da paixão e da ignorância. Quem é consciente de Krishna não consegue passar um minuto de sua vida sem se ocupar a serviço do Senhor. Por isso ele dorme apenas um minuto, porque ele utiliza seu tempo para trabalhar para Deus, mesmo em trabalhos materiais. Ele está em consciência de Deus e oferecendo os frutos do seu trabalho para Deus. Ele cita aqui uma alma autorrealizada, um yogi, um acharya, aquele que ensina através de modelo, chamado de Srila Rupa Goswami, que vivia ocupado a serviço de Krishna e que não podia dormir mais de 2 horas por dia. E às vezes nem mesmo isso, ou seja, porque as outras horas ele estava ocupado em serviço, ele estava ocupado em traduzir as escrituras, ele estava ocupado em disseminar as escrituras, traduzir não, disseminar as escrituras. O único que veio para o Ocidente e traduzir as escrituras é Srila Prabhupada, que faz que eu estou lendo agora esse significado. Essa alma autorrealizada, esse acharya, Srila Rupa Goswami, viveu na Índia, mas deixou inúmeros livros de escrituras sagradas, dos Vedas, da Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, para que nós possamos ler atualmente. Então ele pegava a madrugada para traduzir, enquanto a gente dorme para descansar, porque o nosso corpo é muito cheio de impurezas. Thakura Haridasa, outra alma autorrealizada, mesmo aceitava praçada ou dormia um momento sequer até terminar sua rotina diária de cantar em suas contas de meditação 300 mil nomes divinos. Sim, a gente canta 16 voltas por dia, a gente ainda acha que é muito. Esse cantava 300 mil nomes divinos todos os dias. Então, quando ele cantava, ele parava e comia. Aí você pode dizer, não, isso é mentira, isso é viagem dessa leitura. Não, não é, minha gente.
Eu venho aprofundando nessa filosofia védica, aprofundando na filosofia da Bhakti Yoga, e eu sei que essas almas autorrealizadas realmente existiram e que elas deixaram um legado para que nós possamos hoje usufruir dessas informações auspiciosas. O que é auspiciosa? Não tem tradução para a palavra auspiciosa. Auspiciosa é tudo aquilo que Deus é auspicioso. E os seus devotos puros também são auspiciosos, para que nós hoje possamos colher os frutos dessas informações para o nosso engrandecimento da nossa alma contaminada, a nossa alma condicionada, desculpem, neste corpo contaminado. Então, assim, nós devemos regular os nossos hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar para que a gente possa superar as misérias materiais. Este verso diz isso e essa explicação diz isso. Então, nesse processo, a gente regula o sono, regula o comer, o dormir, regula tudo. Mas se você não regula nada, você vai ficar desorientado, sua mente desfocada, sua memória esquecida, devido à sua alimentação, devido ao que você come, que é, como diz em inglês, trash food, comida que não serve para nada, né? E regular suas atividades corpóreas, por quê? Porque a alma precisa deste corpo para se autorrealizar nessa vida. Verso 18. Quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais, agora vem para a mente, e se situa nessa transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, declara-se que este está bem estabelecido em yoga, novamente, Dhyana Yoga, mostrando mais uma modalidade de disciplina mental para que ele possa regular sua mente e não ficar obcecado, obsediado pelas influências materiais, né? De você poder, no final de semana, utilizar seu final de semana para estudar e você prefere fazer coisas que vão lhe enredar mais ainda nessa matéria. Significado de Srila Prabhupada. As atividades do yoga distinguem-se daquelas de uma pessoa comum pela maneira característica de ele frear todas as espécies de desejos materiais. Frear significa colocar tudo aquilo que precisa ser colocado no seu lugar, dar um freio, entre os quais se destaca o sexo. O yogi perfeito está bem disciplinado nas atividades da mente, que já não pode ser perturbado por nenhuma espécie de desejo material. Então, se você tem desejo, você vai ficar perturbada. Desejo de comprar isso, comprar aquilo outro. Desejo de fazer aquilo outro. Eu não estou fazendo nada, então eu vou utilizar esse tempo de não fazer nada para buscar as coisas materiais e me enterrar mais ainda minha cabeça nas coisas materiais. Então, você tem que também saber regular seus divertimentos. Aqui está dizendo, no verso 17, regular seus hábitos de comer, dormir, divertir-se, trabalhar. Então, esta fase de perfeição pode ser atingida por quem está em consciência de Deus, como afirma o Srimad Bhagavatam, né? Então, o Srimad Bhagavatam é outro livro transcendental, é a árvore do conhecimento, é a árvore madura do conhecimento védico, que traz também esse aprofundamento na filosofia védica, né? Onde todas essas atividades transcendentais, o que são atividades transcendentais? Aquelas que estão acima da plataforma material. Ela deve ser conduzida por uma mente equânime, por um sentimento equânime, por uma atitude equânime, por você oferecer seus sentidos para Deus. Você pode estar oferecendo seus sentidos a Deus. Você pode utilizar seu corpo para servir a Deus. Como é que a gente pode oferecer os nossos sentidos para Deus? Vou citar um exemplo aqui. Seu sentido olfativo encherá os aromas das flores de lótus oferecidas ao Senhor Supremo. Sua língua saborear as folhas de tulasi oferecidas aos pés de lótus do Senhor. Suas pernas encaminhar aos lugares de peregrinação e a templos do Senhor. E sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor e os seus desejos em cumprir a missão do Senhor. Aqui está o modelo de como a gente pode oferecer os nossos sentidos para Deus. E ficar mentalmente nessa equanimidade
e nessa transcendência acima dos desejos materiais, utilizando os seus sentidos para o serviço devocional a Deus. Isso chama-se Dhyana Yoga. Vamos terminar de ler aqui. No serviço devocional ao Senhor, essas atividades prescritas chamam-se arcana, ou ocupar todos os sentidos no serviço ao Senhor Supremo. Os sentidos e a mente precisam de ocupação, porque se você não ocupar para Deus, você vai ocupar para a matéria. E aí, você ocupando para Deus, você vai transcender. E se você ocupa para a matéria, você vai se condicionar e viver no cativeiro. A simples abnegação não é prática. Portanto, para as pessoas em geral, para aquelas que não estão na ordem de vida renunciada, onde já renunciaram de todos os desejos materiais, a ocupação transcendental dos sentidos e da mente, como se descreve, é o processo perfeito para o sucesso transcendental, que na Bhagavad Gita chama-se Yukita, ou seja, você transcender as coisas materiais. Você pode até dizer, nossa, isso é muito difícil. Não, não é. Leva 1 minuto para você decidir que você quer viver nessa transcendência, mesmo vivendo nessa matéria. Porque quando você oferta tudo que você tem, tudo que você pensa, tudo que você faz, todas as suas atitudes, você oferta para Deus, você vai limpando essa sujeira. Por exemplo, quando você canta o mantra Hare Krishna, vai limpando a mente e o coração. Para que limpar a mente e o coração? Porque estão impuros. Por exemplo, hoje as pessoas falam tanto de falta de foco, de transtorno de déficit de atenção, TDAH, memória, esquecimento. Uma mente que não está suja, ela não tem esses tipos de transtornos qualificados materialmente com essas designações, né? A mente que ela está limpa, ela vai estar equânime, ela vai estar em paz. E as atitudes vão ser pacíficas, consequentemente. Verso 19 para terminar. Assim como uma lamparina não tremula no lugar sem vento, o transcendentalista cuja mente é controlada permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Então, isso é uma espécie de yoga para Deus. Ou seja, ele faz a comparação de uma lamparina que a chama fica fixa, mesmo que o vento passe, ela fica sem tremular, sem se balançar, né? Quando não há o vento, a chama fica sem tremular, perdão. Assim como a lamparina não tremula no lugar sem vento, equânime, o transcendentalista, aquele que transcendeu a materialidade, cuja mente é controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Que meditação é essa? A minha alma, ela vai meditar em Deus, ela vai meditar em Krishna. Ela vai usar o meu corpo para cantar Hare Krishna. Ela vai usar a minha voz para cantar Hare Krishna. Ela vai usar os meus olhos para olhar para as imagens de Krishna. Ela vai pegar na japamala e ficar conta por conta usando o tato para medir a contagem do japamala, que é como um terço, para dar 108 voltas, vezes 16 no mínimo por dia. Então, todos os nossos sentidos vão estar a serviço de Deus. Quem é verdadeiramente consciente de Krishna, de Deus, sempre absorto na transcendência, sobre constante e imperturbada meditação em seu Senhor, digno de adoração, é tão firme como uma candeia num lugar sem vento. Jesus também cita esse exemplo da candeia, da lamparina, né? Que ele fala que essa lamparina, ela tem que ser iluminada, né? E não tem que ser apagada e colocada debaixo de alguma coisa. Por quê? Porque quando você se baixa para servir a matéria, você faz com que essa chama se apague. Quando você se baixa no sentido de viver com sua mente condicionada a fazer coisas materiais todos os dias e finais de semana. Porque a gente vive 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano, com 12 meses durante o ano. E o que é que a gente ocupa-se, que nós nos ocupamos nestes meses a fazer?
Faça uma reflexão com você. Então, nesse processo aqui, a gente precisa estar equânime, como uma lamparina que não tremula sem vento. E a mente é controlada e ofertar os nossos sentidos para Deus, para Krishna. Isso chama-se Dhyana Yoga, capítulo 6, Bhagavad Gita, como ele é. Gratidão.